E nós começamos aqui na frente lá do palácio com a rapaziada toda já na porta. E durante o banquete real, é o melhor momento pra rapaziada estar melhorando os laços entre si. E o Lee tá chegando lá junto com os besties dele e o Arapau chama por ele. E dá um soquinho ali no ombro perguntando como que ele passou esses dias. Mas na hora ele já sente uma dura ali na mão. E ele mostra a mão toda vermelha perguntando o que aconteceu com o corpo dele que parece tão duro quanto o aço. Oh, mas o Lee também só tá distribuindo essas pílulas impactantes aí, né? Tá dando pra todo mundo. Vai dar pra eles também ali pra se tornar um guerreiro marcial. O Varapau tá questionando se isso é verdade porque ele acabou de abrir os 4 meridianos e o boy tá duvidando por conta da coloração da pílula. O Prato então responde que foi o Zan que fez essas pílulas em pessoa e se eles não quiserem pra tá devolvendo. E os dois ali já ficam chocados. Mas então de repente a Mengyu chama pelo jovem mestre 1 e os dois irmãos Meng estão lá juntinhos. E a Mengyu diz que já chegou. Os bestes ali do Proto eles ficam confusos porque não reconhece eles. O Varapau diz que ela é familiar mas não reconhece da onde. E o boy já reconhece ela na hora, dizendo que é aquela dama do bar, a Mengyu. E o boy já vai no ombrinho ali do Protinha e diz que já não é de se admirar, né, que ele tem sumido por alguns dias. Ela deve ter te deixado o osso, né? O Varapau também já vai lá falar um monte de coisa ali pro Protinha. E a Mengyu fica ali toda curada, sem saber o que fazer. E o Prota diz que vai apresentar eles de novo. E ela é a Mengyu, né? Ele apresenta ela como amiga e apresenta o Meng Bai também como seu novo discípulo. Eles ficam surpresos que o Inshao tem um discípulo e eles acreditam que ele tá fazendo isso só pra tá pegando a Mengyu. O Meng Bai já vai lá questionar o Lee se ele tá ajudando ele só pra tá pegando a irmã dele, mas ele já toma um cascudão e o Prota fica sem reação nenhuma. E eles já vão indo em direção ao salão do banquete e tá cheio de gente ali, coisa mais bonita. No salão principal, o Lee pensa que eles têm o privilégio de estar no salão com os principais figurões do país. E de um lado no banner ali tem a família Lee e lá está o Lee, aquele desgraçadinho. E ele já nota uma pessoa entrando ali, claramente é o nosso Protinha, né? E a rapaziada toda em volta também já fica surpresa que ele tá por ali. Ele vai lá pro lugar onde que tem o banner da família Shen. E do lado do Lee tem o tio do Protinha, que ele se chama Li Baifeng. E ele tá pensando que o Prota era conhecido por ser um lixo e agora ele ficou famoso do nada. E tem mais uma outra pessoa ali observando também o nosso Protinha. E ele é o Lan Hong, o escriba da família Lan. E ele tá ali pensando que o Lee não só ganhou fama por ter derrotado o Lan Xuan, como também foi saudado como um gênio. E do outro lado tem o comandante dos guardas civis, o Xiao King Wang. Ele tá ali pensando que foi essa pessoa que conseguiu estar curando a princesa da doença crônica. E tem também ali os dois príncipes se achando ali que vão ser os personagens principais do banquete. O da esquerda é o Qin Yang e o da direita é o Qin Yu. O Lee fala pro Yuxiao estar sentando ali com ele, já que ele chegou até ali, por que ele vai sentar no lugar de outra família? Mas então um breve momento de silêncio ali passa por eles. Mas o Yuxiao pergunta pra Mengyu se ela sabe por que eles nasceram com as narinas viradas para baixo. E obviamente ela não sabe o porquê, né? E o Lee responde que se fosse virados para cima, o nariz ficaria cheio de água quando chovesse. E quando o Lee escutou isso, ele soltou água pra todo lado ali. Aparentemente isso aí foi uma piada pra pessoas fresquinhas, que só andam com o nariz pra cima. E todo mundo que tá em volta começa a gargalhar da piada que o Lee fez, cara. Os bestes ali dele também começam até a chorar de tanto rir. O Xiao King Wang também começa a rachar o bico ali, e ele acha o Lee um cara muito interessante. O Lee fica puto e manda um dos guardas estar atacando ele. E o guarda já está ali em cima do Lee, dizendo que vai fazer ele se ajoelhar e pedir por perdão ali pro chefe substituto. Mas o Lee desaparece na hora ali da frente dele. E quando olha pra frente já tá de cara com ele. E o Lee joga ali aquele copo que ele tava bebendo pra cima e dá um tapaço na cara do guarda, dizendo que ele que deveria estar de joelhos. Ele já emenda ali com uma cotovelada bem na barriga dele, que o poder foi tanto que chegou a rasgar ali a camisa do lado das costas. E por fim ele cai de joelhos. E tudo isso foi o tempo do Lee conseguir estar pegando de volta aquele copo. Todos que estavam presentes ficaram chocados com a habilidade do Lee. Agora o Lee fica se tremendo, né? Perguntando como que ele pode ter feito isso. E o Lee responde, como? Com o meu pé, e dá mais um bicudão. E o Lee continua dizendo, né, pro Lee que como ele foi um bom escravozinho da família, ele até ganhou o sobrenome. Mas agora ele precisa colocar os cachorrinhos na linha de volta. E chama por ele o escravo número 8527. Rapaz, botou o pau na mesa e falou pra Midori. Meu Deus do céu. O Lee fica puto e fica louco pra tá avançando em cima do Yuxiao. E o Pratinha diz que é o banquete da vossa majestade e ele não tá a fim de quebrar os ossos dele na frente de todo mundo. Mas o Lee caga e já saca ali da espada dele e vai indo em direção ao Pratinha pra tá atacando ele, mas ele fica ali super de boa. E o Lee sente uma pressão avassaladora e fica com o cu na mão. É o Xiao King Wang que tá colocando a pressão ali pra ele tá parando. E com um simples movimento de dedo, joga ele de volta lá pro lugar dele. E diz pra ele não tá começando
fazendo algo que possa estar acabando com o climinha do banquete. O primeiro príncipe concorda e manda os servos estarem limpando a bagunça. O Lee, chato pra caralho, ele vai lá e fala pro Prota estar se preparando para as consequências. O tio do Protinha só fica de olho ali. E o Prota, como sempre, dá aquela provocadinha, dizendo que cão que ladra não morde. E o Xiao, ele fica impressionado que o Protinha é um guerreiro marcial e a técnica que ele mostrou é de alguém que passou por um duro treinamento. E mesmo ele não se atreveria a dizer que teve um grande entendimento do caminho marcial. Mas então alguém anuncia que a Vossa Majestade já chegou e todos ficam em posição de respeito, gritando vida longa ao rei. E esse aí, rapaziada, é o imperador de Tianshui, o Qin Zheng. E ao lado dele está as duas belas garotas, a princesa e a professora. E elas notam alguém ali no meio de todo mundo, né? E lá no meio tá o Protinha mandando sinal de paz e amor pra elas. A professora fica ali sem reação e a princesa diz que ele é um homem sem cultura. E o rei anuncia que ele organizou esse banquete por conta de dois eventos. Um é por conta da promoção da professora e da alquimista de primeiro grau, e o outro é por conta da princesa que ela foi curada, e que ambos os incidentes fizeram ele se sentir muito aliviado. Aquele cara lá da família Lan diz que foi muita sorte, parabeniza as duas, e que ele preparou dois presentes. Ele começa a abrir alguma coisa ali, começa a emanar uma luz. Rapaz, essa luz aí foi forte pra caralho, hein? Deixou todo mundo ali quase cego. E ele diz que ele conseguiu duas pérolas do luar, do mar oriental, e vai estar presenteando a princesa e a professora. O Xiao Qingyuan diz que ele não tem uma carteira tão grande quanto a daquele cara, então ele preparou duas técnicas de artes marciais. A professora fica muito feliz porque é uma técnica de um grão-mestre dos 6 reinos e agradece ali o comandante. E a princesa também simplesmente agradece o avô. O carinha lá da Associação dos Alquimistas diz que vai estar entregando ali uma pílula de segundo grau de preservação de beleza para elas. E a juventude delas vai durar por 20 anos. Obviamente as duas se adoraram, né? O Lee também chega ali para estar presenteando a professora. Ele começa bajulando ela, mas no fim ele vai dar ali um prendedor de cabelo de jade, que foi feito pelos melhores artesãos de Tianshui. O carinha da associação diz que esse prendedor ele pode estar ajudando na concentração e na calma. E depois de ser refinado ele pode estar até repelindo o mal. E é um tesouro precioso. E a professora agradece pela generosidade. E o Lee vai em direção à princesa, dizendo que ela é o orgulho do país e sempre invejou e admirou ela. E que ele não pode pensar em nada mais que seja digno da princesa. Todos que estão em volta estão achando que o Lee está se confessando para a princesa. A princesa também fica até sem reação ali, sem saber o que falar. Então o Lee começa a abrir alguma coisa ali, que começa a sair uma luz super forte e a princesa fica surpresa. E ele vai estar presenteando a princesa com um ovo de besta demoníaca e ele espera que ela esteja gostando. Isso daí deixa o pessoal tudo surpreso com esse ovo de besta demoníaca. A obra começa a explicar que esses ovos de bestas demoníacas são extremamente raros e muito caros. E normalmente bestas demoníacas são muito difíceis de estar domando, mas alguém teve a brilhante ideia de começar a domar desde quando era filhotinho no ovo. E por isso esse preço aí de ovo ficou excomunalmente muito caro. O Xiao Qingyuan ali, ele pensa que essas crianças de hoje em dia gastam muito dinheiro pra estar pegando garota, meu Deus do céu. A princesa aceita ali o ovo e agradece o Li, mas uma voz vem do nada e diz que realmente é um ovo de besta demoníaca, mas qual uso teria se a besta demoníaca está morta? E é o nosso Protinha, né, e ele questiona se é pra comer, mas já foi quebrado e nem é comestível mais. O Li questiona como que ele sabe que o ovo está estragado, e que ele gastou muito dinheiro pra estar comprando esse ovo, e com esse dinheiro ele podia estar comprando o Protinha ali milhares de vezes. Mas o Yu Xiao responde, né, que com ou sem dinheiro o ovo ainda está podre. O rei então questiona o Yu Xiao, né, como que ele sabe que o ovo está podre. O Yu Xiao responde que não importa quanto ele explicasse, eles só vão estar descobrindo mesmo quando eles abrirem um ovo. Mas o Li fica puto, não gosta dessa ideia não, porque se esse ovo aí for destruído, o dinheiro dele vai ter jogado fora. O Yu Xiao diz para a princesa que quando ela perceber que não tem sinais de vida dentro do ovo, ela vai perceber que ele está certo. E o Li pede para estar acabando já com essa conversa. O rei manda ele parar de estar acusando as pessoas sem provas nenhuma. Ele só vai estar deixando isso passar porque ele salvou a princesa. Sem falar mais nada, o Prota se vira e ele pensa que julgando pela cor e a aparência, com certeza deve estar podre. Mas só que essas ovos aí são tudo raro e não tem como estar sabendo diferenciar isso. E o primeiro príncipe vai estar entregando ali para a princesa a pérola oculares de 10 dragões. E para a professora ele vai estar entregando 10 pedras primordiais de rank alto. A professora ele fica sem acreditar, né, porque as 10 pérolas oculares de dragões são muito caras. O primeiro príncipe ele tem interesse de ter a professora ao seu lado, por isso está dando esse presente para ela. Além que ela pode estar conseguindo ajudar ele a estar virando um imperador. E obviamente a belezinha dela também, né, muito raro para ele. Ele nunca tinha visto isso antes. Sem perder tempo, o príncipe vai lá, pega o presente, se ajoelha na frente dela e diz que ela não entende as intenções dele. E de joelhos na frente de todo mundo ele pede a professora em casamento. Mas a professora olha com uma cara de decepção para ele. Isso aí é fofoca pro continente inteiro, tá? Mas a professora começa a levantar
ele dizendo que o príncipe perdeu a linha e que ele não pode estar culpando ela pelo que pode acontecer. E incrédulo, ele fica pensando que ele foi tão longe, mesmo assim ele foi rejeitado. A professora se vira e ele continua ali insistindo que além dele, quem mais é digno dela, e ela só manda ele ter modos. Mas ele continua lá insistindo, perguntando se ela está apaixonada por alguém e pergunta quem é ele e ele vai estar lutando. Mas então a professora para. Até o rei ali tá curioso pra saber a fofoca. E o príncipe ele continua gritando ainda, falando que sabia. Até o Protinho agora tá curioso, só de zóia ali. Senta que lá vem história. E a professora começa a contar uma história de 15 anos atrás, quando ela pensava que a vida dela seria só treinar no Palácio Celestial da Noite. Mas um dia a mestra dela chegou e havia mudado drasticamente. E ela ficou revoltada com a vida e começou a ficar insatisfeita com o treinamento e o estilo de vida. Mesmo a professora sendo a discípula preferida, recebia punições severas e um dia descobriu que ela se tornou assim por conta de macho. E a professora ficou com uma vontade de descer o pau nele. Mas mais tarde ela foi descobrir que ele era o Gu Feiyang. E agora vemos uma sala de reuniões com o alquimista falando sobre uma pílula de 9º grau. E no cantinho ali tem a professorinha escondida só observando. O Fiki, que é um soberano marcial, questiona quem ousa estar desafiando o decreto da noite celestial e também questiona do porquê dos presentes. E a queridíssima soberana marcial do Palácio Celestial da Noite, a mais linda do continente, Ku Hongyan, a Ku, cara. E ela explica que só tem 10 pílulas daquela sobrando no palácio. E somente essas pílulas que servem como presente para os soberanos marciais, porque o efeito é muito bom. E a mais linda de todo o continente, ela reuniu 11 soberanos marciais para poder estar acabando com o Gu Feiyang. Por ter tantos soberanos marciais reunidos, eles começam a duvidar que ele vai estar aparecendo ali. Até que um dos soberanos, o Yi Yuan, ele questiona se o Gu Feiyang também não foi atrás de ajuda. Mas a Ku responde que o Gu Feiyang não vai atrás de ajuda nenhuma. E um dos soberanos questiona, por que essa mulher tem tanta certeza? E ela diz que porque ele já está aqui. E então do nada eles notam alguma coisa e começa a vir uma enxurrada de vento pela porta principal do palácio. E do lado de fora está vindo uma palma de vento gigantesca. E todos os soberanos marciais que estavam dentro do palácio começam a ficar com o cu na mão, porque começa a escutar ali o Gu Feiyang ressoar lá a técnica dele do lado de fora. E a grande palma das nuvens e ventos já está em cima de todos eles. E cada vez vai chegando mais perto do impacto. E os soberanos marciais que viam o ataque vindo, eles ficam impressionados com a quantidade de poder. Todos eles se preparam para estar atacando e estar se defendendo. E com os ataques indo em direção à palma do vento, todos eles se chocam ali, se tornando um núcleo ali na palma. Mas então o ataque ele é desfeito e rola uma explosão gigantesca e um monte de corpo começa a cair. Nossa, eles caem tudo que nem bosta no chão. E ficam tudo lá no chão se questionando como pode haver tanta diferença no poder entre eles. E a única restante observando lá da portinha do palácio é a nossa querida Ku. A perturbada ali sorri e diz que no final ele é o mais lindo. Mas então ali aquela técnica começa a dissipar e o céu começa a se mostrar azul. E no meio das nuvens e do sol uma silhueta está aparecendo. Um olho então se revela e a professorinha ali pelo visto se apaixona, rapaz. E o homem tá ali, rapaziada. Solou 10 soberanos marciais com um golpe só. E ele vai tranquilamente caminhando ali entre os corpos no chão e chama pela Hongyan. E na frente dela ele questiona o que é tudo isso. Convencida, ela diz que quando dança pra alguém, se alguém aí atravessa os céus pra ver ela. E pergunta pro Gu Feiyang se deveria dançar pra ele de novo. Esse Gu Feiyang aí, não sei não, tá? Ele só diz pra ela prestar atenção que ela já perdeu. E ela revela que ela já tinha perdido desde o início. Mas então ela enxuga uma lágrima e já se prepara pra atacar o Gu Feiyang, dizendo que um deles vai morrer hoje. O Gu Feiyang diz que ela não é o oponente dele, que ele conseguiu estar derrotando ali os 10 soberanos marciais com um golpe só. Como que ela conseguiria estar matando ele? Mas ela diz que não estava esperando que eles fizessem muita coisa mesmo. Só queria que eles gastassem o Ki do Gu Feiyang. Então ela joga a espada assim pro alto e uma luz roxa começa a vir em direção a ela. E em vários picos ao redor ali naquelas montanhas tem um monte de gente emanando energia pra ela. Aparentemente é isso. Então aquelas gurias lá começam a fazer umas técnicas com círculo roxo e começam a subir tudo lá pro alto, pros céus. E o Gu Feiyang reconhece como uma formação de batalha Kochabi. O Gu Feiyang, vendo ela ali toda poderosa, realmente acha que ela tá querendo a morte dele. A Ku começa a voar e diz que a formação do palácio não tinha sido usada há dezenas de milhares de anos, mas que hoje ela, infiel discípula, a Ku, com essa formação vai estar matando o Gu Feiyang nesse pico nevado. E os dois começam a batalhar ali no céu. Porra, mas esse céu aí tá bonitão, né? O Gu Feiyang fica se esquivando ali dos ataques dela, enquanto ela fica se achando ali, dizendo que ela é praticamente um deus com esse poder e que de hoje ele não vai estar passando, não importando o quão forte ele seja. Mas o Gu Feiyang, sem dizer nada, ele começa a reunir o Ki dele
e condensa uma espada, chamando ela de velha amiga. Então ele começa a voar ali, fazendo uma matriz de cosmos, e começa a se preparar para um ataque, dizendo que ele vai estar derrotando ela somente com um golpe. Agora ela ficou com ela na mão, não tem mais o que ela fazer não. Ela não desiste, ela prepara uma postura defensiva ali e fala que não vai deixar a lâmina dela cair. Enquanto isso, a professoria tá vendo lá a batalha num lugarzinho VIP dela. E rapaz, ela tá vendo uma explosão lá muito louca lá em cima no céu. Mas pelo visto ela não tá aguentando a pressão e ela tá começando a desmaiar. E vendo o Goofy Yang, ela chega na conclusão de que ele é a definição de frieza. Mas ela começa a perder as forças e começa a fechar os olhos aos poucos, enquanto ela pensa que queria ver a conclusão dessa batalha. E é aqui que as memórias da professora acabam. E depois da batalha os discípulos foram embora e a mestra entrou em reclusão. E a professora vagou pelo continente sem rumo. Mas ela foi em busca de encontrar o Goofy Yang porque ficou toda chonadinha nele. E o resultado da batalha foi que a mestra dela foi derrotada. Mas de repente a notícia da morte do Goofy Yang veio das montanhas Tiandang e a professora ficou tristona e um tempo depois chegou em Tianshui e decidiu ficar na academia já que tinha a estátua mais detalhada do Goofy Yang. Meu Deus, professora, vai se tratar, isso aí é um problema, tá? E agora voltamos pro momento atual onde a professora está toda cabisbaixa ali. Então ela observa lá o nosso protinha e pensa que naquele dia, na arena marcial, a face daquele jovem era a mesma da estátua de Goofy Yang. Mas baixinho ela diz que é uma pena que não seja ele. E o Prota fica lá confuso. Mas pelo visto ela não tinha contado isso pra todo mundo, né? Ela só tava pensando. Porque o primeiro príncipe pergunta quem diabos é ele e se ele não é digno de conhecer. Mas a professora só diz que ele faleceu. O príncipe chato do caralho. Ele fica insistindo ali pra saber quem é. A professora também sem paciência pergunta se ele se acha capaz, então é pra ele estar escutando com atenção. Então que nem um amigo secreto, né? A professora começa a falar das conquistas que ele fez. Dizendo que ele refinou uma super arma Chuan. Que ele se tornou conhecido por ter sido o mais novo refinador de 9º grau. E o pessoal já começa a se ligar ali de quem que ela tá falando. Mas ela continua ali falando que separou ali um mar em 9 quilômetros, que subjugou um exército inteiro de guerreiros, que solou 10 soberanos marciais com um único ataque, e finalmente agora o príncipe calou a boca, agora ele ficou quietinho. E a professora disse que tem muito mais pra contar, mas agora ele já sabe quem é a pessoa, e que se ele conseguir tá fazendo pelo menos 1/100º do que ele fez, ela vai tá aceitando casar com ele. O príncipe fica ali se tremendo todo, pensando que com certeza ele sabe quem é. Mas a professora começa a sair dali e diz que está um pouco cansado e vai se retirar. E pede desculpa pra todo mundo ali. Caralho, deixou um climão de merda, hein, o príncipe do caralho. E o Prota ficou ali com um copinho de ouro dele sem falar nada, surpreso com a declaração do Neida. A Mingyu, percebendo ali alguma coisa de errado, né, pergunta se tá tudo bem ali com o Protinha, mas ele só põe a mão na cabeça e não fala nada. E o imperador anuncia, né, que a professora não está legal e ela foi embora mais cedo, e é pra tá continuando. O Kyung ali do outro lado, ele olha pro irmão dele e pensa que se a professora tivesse aceitado, ele teria conseguido uma fração da guarda da cidade protegendo ele. E então mais uma pessoa ali aparece pra poder estar dando presente. O Mingbai perdido pergunta ali pro Prodinha quem que era a pessoa lá que a professora tava falando, se era o Lord Yandi. E a Mingyu explica pra ele que não é o Lord Yandi, que era o Lord dele, que era o Goofy Yang. E o Mingbai ele fica impressionado, dizendo que ele parece muito forte, mas que não é muito bonito não. E ainda pergunta se ele é um idiota por ter recusado a mulher mais linda do mundo. E o Proto ele quase se afogando na água. E o Lee diz que ele não sabe de nada, que isso se chama experiência do amor. E o Bai responde que pelo que ele sabe, aquele homem ali parece que gosta de homens também. E o Varapau também começa a concordar, dizendo que tem rumores. O Prota ele fica revoltado e diz pra ter mais respeito com os ancestrais. O Varapau caga por respeito, só fala que ele era um pouquinho mais forte, um pouquinho mais difícil de matar. E pergunta ali pro Rambai se ele está certo. O Rambai concorda plenamente. E o Prota já não tá mais aguentando escutar isso. Ai, mas a princesa aparece ali cobrando o presente do Lee. O Varapau e o Rambai já estão preparados, mas o Lee não sabia que tinha que trazer presente não. O Lee, aquele desgraçadinho ali, pergunta se ele só veio ali pra comer de graça. Mas a princesa continua insistindo ali, perguntando qual que é o presente dela. O imperador chega ali dizendo que se o Liu Xiao não tivesse ajudado ela ali, ela poderia estar morta agora. Mas ela acredita que isso é um assunto completamente diferente e que ela ainda quer receber um presente. Mas o Prota então diz que não trouxe realmente nada ali pra ela e que vai tocar uma musiquinha. O Li começa a tirar sarro ali da cara do Prota, chamando ele de pobre e que existe vários pianistas por aí. Então o Prota questiona o oitavo se era a vez dele de falar e manda ele saber a sua posição. Mas a princesa fica animada, querendo escutar o Protinha tocar. E o pessoal ali em volta fica meio revoltado porque gastaram dinheiro pra caramba e o cara vai só tocar ali o piano sem gastar nada. Mas então o pessoal começa a arrumar ali o lugar onde o Lee vai estar tocando, coloca uns incensozinhos bem da hora. O Lee começa a soltar os cabelos e começa a se preparar ali no piano e joga o charme pra plateia. O Xiao Qingwang percebe alguma coisa e ele percebe que o Liu Xiao tá irradiando uma aura de um grão-mestre tão talentoso.
Quando deitam um pouco pra dormir, eles sonham com um banquete. Com essa musiquinha que é agradável que vocês estão escutando, a princesa reconhece como a Odisseia de Guangling. Esquenta, vamos resolver, vamos levá-lo ao Tyson e a sua cama, pode crer. Então vamos achar o nosso amigo Doug, nele dá uma... Então do nada um dos guardas chegam ali pra apresentar ao imperador, dizendo que do nada todas as flores do jardim subitamente floresceram. O pessoal ali já começa a ficar em choque, né, perguntando como assim floresceram de noite. Aí eles vão lá no jardim e vê ele todo florado, cheio de florzinhas pra todo lado. A princesa acha isso maravilhoso, né, ela só sente uma pena que a professora não tá ali pra tá escutando a Odisseia. E o Protinha finalizou de tocar e no fundo ali tá o comandante só de zóio nele. Então ele começa a contar sobre um evento que aconteceu quando Gu Fenggang e Aku eles se encontraram pela primeira vez. O Gu Fenggang tocou essa Odisseia para ela e naquela época era inverno e nevava, mas só que as flores também começaram a desabrochar e o comandante também acreditava que nunca conseguiria presenciar esse evento na vida dele. E foi nesse dia então onde Aku dançou para o Gu Fenggang e pela carinha do Proto acho que despertou memórias também nele, hein? Não só memória, mas também tristeza, porque é por aqui que a gente vai estar ficando, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, dê o like, valeu e até mais.